Hoje eu estou em frente à Refesa, o lugar que foi ajeitado pelo prefeito para curtir o carnaval. Vão ser 3 dias de muita cultura, principalmente a cultura do maracatu. Quando acabar o mundo que eu vou brincar carnaval. O maracatu eu conhecia só de nome, mas com esses 3 dias de maracatu aqui no Crato, eu fui estudar o assunto e fiquei chocado com toda a dimensão histórica e política que está por trás do maracatu. Em 3 dias, o maracatu mudou meu modo de ver as coisas, pois foi pesquisando sobre ele que eu percebi que era uma história de mais de 3 séculos. No livro Origem e Evolução do Maracatu no Ceará, que eu peguei lá na biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro, me deparei logo no começo do livro com os termos Coroações dos Reis do Congo e também Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Por nunca ter visto essas palavras, eu fui buscar entender mais, pois elas remetem justamente à origem do maracatu como um evento cultural. A origem do maracatu é um pouco complicada de se explicar, pois suas bases, sem dúvida, estão bem assentadas na violenta colonização europeia na África, que tinha como intuito, além de outras coisas, o tráfico dos africanos para serem escravizados. A África é um continente enorme e muito rico de várias identidades e culturas. Os europeus, pouco interessados em respeitar a cultura alheia, iam no continente e destruíam tudo. Dentro desse continente, antes da colonização, havia no sul da África o Reino do Congo, que, como o nome sugere, era um grande reinado com reis e rainhas africanos poderosos. O rei do Congo, na época, muda seu nome para Afonso I e implanta a religião católica em seu reino. A cultura portuguesa se mistura com a africana. Afonso I une de forma única o catolicismo com as religiões de matrizes africanas. A ideia de Afonso era justamente alinhar o que havia de melhor em ambas as culturas, para desenvolver também a sua população. Mas as coisas saíram do controle quando, se aproveitando da união de Portugal com o Reino do Congo, os portugueses iniciaram uma negociação com Afonso I a compra de alguns escravos africanos, por já estarem na dinâmica de poder da monarquia e na lógica da disputa de guerras de tribos. Contudo, os portugueses abusaram do comércio e começaram a expandir mais ainda sua ganância, traficando cada vez mais os cidadãos do Reino do Congo de forma completamente ilegal, algo que Afonso I foi totalmente contrário. Afonso I fez tudo o que pôde para refrear esse tráfico de pessoas, após ver o tamanho do erro que havia cometido, mas seus esforços foram em vão. Depois que ele morre, os portugueses e os congoleses iniciam vários confrontos,
para o fim do tráfico. Mesmo que a questão fosse complicada, pois agora a relação do Reino do Congo tinha se tornado de colônia e os portugueses já haviam aí imposto sua língua e sua religião. O tempo foi passando e a violência com as pessoas daquela região iam permanecendo no formato de comércio. Na verdade, quando se trata da história do continente africano, é preciso ter muito cuidado, pois toda a sua pluralidade foi completamente desconfigurada. Quando a África foi partilhada pelos europeus de forma violentíssima e sem levar em consideração nenhuma voz africana, assim ficou os mapas de todas as tribos e reinos africanos no seguinte reducionismo, que gerou muitas brigas internas. Essa partilha da África se deu na Conferência de Berlim, por propositura de um dos piores seres humanos que já existiu, o Leopoldo II da Bélgica, que estava ciente da produtividade presente na região do Congo. O Congo, então, se divide em 3 pedaços. Angola fica para Portugal e o resto fica entre França e Bélgica. Algo que o Leopoldo já sabia que era capaz de ser violento e foi lá para extrair borracha, causando um genocídio e desmembramento de congoleses. Enfim, são justamente esses africanos vindos do Reino do Congo, com toda essa bagagem cultural, em caravelas, acorrentados, tratados completamente sem dignidade, humilhados e depois escravizados, que vão fundar o Maracatu, como uma forma justamente de retomada daquela ideia de um rei africano poderoso e também daquilo que foi construído pela mistura do catolicismo português com a cultura e religião já produzida no Congo. Ou seja, uma forma de proteção e de dignidade do seu povo. Parece consensual, no seio de estudiosos da história e da cultura afrodescendente, apesar de existirem algumas variantes, ser o termo maracatu uma corruptela de maracatuca, sendo usada pelos negros, com o sentido de vamos debandar, ir adiante, ao deixarem a porta da Igreja do Rosário, com o objetivo de escapar das forças repressoras, com o termo importado também na ação de sua música, pois o cortejo só deixava a igreja executando cantigas devidamente acompanhadas por batuques. Apesar dos elementos comuns em todos os maracatus, cada grupo guarda particularidades que o configura como instrumento de expressão de seus brincantes. Bora, bateria! Acorda! Com o desaparecimento das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em função do crescente desinteresse da Santa Igreja Católica e do aumento da atitude repressora, coincidindo com a abolição da escravatura e a falta de uma política que valorizava a mão de obra recém-liberta, a gente vai localizar o cortejo de realezas negras e seus batuques em registros de historiadores e memorialistas, apresentando-se
juntamente com um grupo de religiosos católicos, nas diversas manifestações cristãs, como o Corpus Christi e o Natal. Só que eles foram sendo expulsos desses ambientes, por evidentemente muito preconceito, tanto de raça como da sua religião. Sobrando para eles então a sobrevivência de sua cultura apenas na época do carnaval. Por estar presente nesses séculos de opressão vindos da escravidão e do genocídio dos povos originários, que o maracatu resiste ao racismo estrutural e ao combate ao desmatamento e à intoxicação dos indígenas, até os dias de hoje, cada dia mais importante.